De volta com a última parte do nosso programa, eu já vou direto dar boa noite para ele, para o técnico do Rio Claro Basquete, Marcelo Tamião, que está aqui com a gente. Tamião, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Lada, Ivo, Reginaldo, boa noite aos amigos da TV Claré. Silvio Almeida mandou um recado, falou que eu posso perguntar tudo para você, que você veio pronto para responder. Inclusive, Silvia, perguntamos no intervalo aqui para ele se ele trouxe a lista, né, dos jogadores. Ele falou que a única lista que ele trouxe foi a lista do supermercado que a esposa dele deu para ele, mas não é essa lista que a gente quer não, viu, Marcelo Tamião? A gente está de olho em outra lista dos jogadores, né, que... O tempo está acabando, né? Está se encurtando já, né, Marcelo? Mas vocês têm trabalhado. Eu sei que reuniões não faltam. Não, temos trabalhado bastante. A gente está correndo atrás aí em busca de jogadores, conversando com bastante gente, com alguns dos nossos antigos jogadores também, para que a gente possa aí fechar o elenco o mais rápido possível. Muito bem. Olha, Marcelo, boa noite. Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Veja bem, né? A gente tem ouvido muitas informações a respeito do basquete que não podem não ser as mais precisas, porque normalmente vem de bastidores, ou então a gente acompanha coisas por sites, aí nomes de jogadores relacionados a possíveis contratações aqui de Rio Claro. É evidente que você participa ativamente com a diretoria desse processo e sabe precisamente o que está acontecendo, embora a gente compreenda que nem tudo é possível se divulgar num momento como esse antes das oficializações. Mas eu ouvi duas posições, uma inicial de que Rio Claro estava com dificuldades para contratar por nível salarial e uma série de outras exigências e análises que os jogadores fazem. Fiquei meio preocupado com isso. Depois ouvi também que as coisas estavam evoluindo e que as conversas, embora a gente não saiba com quais nomes, mas elas são até um pouco além de uma expectativa anterior. Se não é possível falar nomes hoje, mas nós estamos mais próximos do quê? De dificuldade ou de algumas coisas que possam surpreender os torcedores de Rio Claro? Eu acho que, falando não só em Rio Claro, em todas as equipes, eu acho que há muita dificuldade em bastante equipes. Se a gente acompanhar o noticiário, nós vamos verificar que São José está com muito problema para contratar, não sabe nem se vai montar a equipe, né? Existia uma parceria entre prefeitura e um clube, e essa parceria foi desfeita. Então, quer dizer, todos os jogadores até que estavam por mais um ano de contrato estão com bastante dificuldade dessa renovação. O Palmeiras, que começou-se a dizer de alguns nomes, travou tudo a semana passada. Também houve um desligamento de um dos patrocinadores, do único patrocinador que tinha no Palmeiras, também se desfez, e o Palmeiras também está com bastante dificuldade. O próprio Uberlândia, que se noticiou que iria se desligar do NBB, né? Eu tenho certeza que pelo menos a mesma coisa nós já temos. Aquilo que a gente tinha no passado, nós temos a certeza da continuidade, né? Lógico que a nossa luta é que para se melhorar cada vez mais financeiramente. E é nisso que a gente está trabalhando, né? Por isso que temos muitos nomes de jogadores, né? Mas o nível salarial dos jogadores realmente é muito alto. Até conversando um pouco com o Cris, que é o técnico da Seleção Brasileira Sub-16, que é um dos assistentes técnicos do Demetrios, no Minas, comentamos a respeito de salário. Conversei com o Bruno agora há pouco no ginásio, no treino da Seleção Brasileira, o Bruninho, preparador físico do Bauru, também falando dos altos salários, né? Inflacionou realmente o mercado e a gente está com um pouco de dificuldade de se conversar com os jogadores que acham ainda que estão num patamar alto, que na realidade ainda a gente acha que não está mais, né? Mas a gente está com bastante dificuldade de se conversar com alguns jogadores que nós gostaríamos que estivessem participando da nossa equipe. Ô Marcelo, pelo que você está falando aí pra gente, na verdade, muitos atletas que faziam parte do elenco da NBB, me parece que vai continuar. É isso? Ou tem coisas novas, ou vai ser uma reformulação total? Não, a gente pensa em reformular. O que nós não podemos é simplesmente descartar um esqueleto que nós tínhamos, né, e para remontar a equipe. Isso é muito complicado, né? É uma aposta novamente. Acho que a gente não deve trabalhar em cima de apostas. Eu acho que a gente tinha um esqueleto básico, né,
umas peças importantes dentro da nossa equipe que eu acho que devem continuar. Logicamente que as peças novas que chegarão têm que ser muito melhores daquelas que supostamente não vão ficar. Aproveitando, eu já vou fazer a pergunta, só complementando aí. O Cris Pascoal está acompanhando o nosso programa, muito obrigada pela audiência. Está falando aqui, olha, Marcelo, tira uma dúvida dele, né? A dúvida dele é de todo mundo, né? Ele quer saber o seguinte, se vocês estão negociando com Caio Torres, Teichmann e o Dallas Limeira. Abraços e boa sorte, ele está mandando para você, viu, Tamião? Obrigado, um abraço ao Cris, conheço o Cris faz muitos anos, já foi meu atleta, inclusive, né? Tá te colocando numa saia justa aqui, hein? Não. Lógico que nós procuramos informações de muitos jogadores. Dentro dos jogadores, conversamos e houve especulações em cima deles. Caio Torres, muito caro. No nosso nível salarial, está bem acima daquilo que a gente pode conversar, né? O Dala é um garoto que a gente gosta bastante, estava em Limeira. É um garoto que já foi convidado para estar na seleção brasileira, né? É um lateral chutador. Nós também tínhamos um lateral chutador, né? Então, são jogadores importantes. O Teichmann teve pouco espaço em Limeira esse ano. Na minha opinião, é um grande jogador. Na verdade, eu ouvi pouco falar dele esse ano. Mas ele é um grande jogador, um jogador muito inteligente, jogador de grupo, né? E conversamos, especulamos da maioria dos jogadores aí que estão no mercado. Olha, por falar de grupo, Marcelo, me veio uma coisa na cabeça quando você falou de grupo agora. E é uma questão que... Porque lá vem. Porque lá vem. Me veio uma coisa na cabeça, vamos ver o que é. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo Tamião. Olha, Tamião, você reassumiu o time no meio do NBB com a saída do Chuí. E um pouco antes de você reassumir, nós vimos uma postura do secretário de esportes, do Reginaldo Breda, lá no ginásio, se eu não me engano, se não me falha a memória, no jogo contra Macaé, que até mesmo o secretário de esportes veio aqui depois, disse que foi um destempero da parte dele, e ele assumiu isso. E ele dando ordens ali na beira da quadra, falando, olha, tira esse jogador, faça isso. Quem que vai mandar no seu grupo, Marcelo Tamião? Você vai permitir esse tipo de postura? Porque aconteceram muitas coisas nesse início de campeonato, nesse primeiro ano do NBB do Rio Claro, que, na nossa visão, talvez, acabaram prejudicando um pouco o time. Nesse início de campeonato. Pode ter sido uma escolha errada do Chuí, ou pode a filosofia dele não ter sido bem aceita, mas quem que manda no seu grupo, Marcelo Tamião? Você ouve outras coisas, você permite esse tipo de atitudes, você que vai começar esse segundo ano do NBB com o Rio Claro? Que tipos de atitudes? Da interferência, por exemplo, do secretário de esportes. Não, a interferência que o secretário de esportes tem, ela é extra-quadra. Não tem nada a ver com o que acontece dentro de quadra, pelo menos ao meu ver, né? Eu acho que dentro de quadra quem cuida é o técnico e extra-quadra a gente tem a diretoria, tem o secretário que cuida, que em determinados momentos em reuniões pode ser falado aquilo que lhe convém. Mas dentro de quadra eu acho que quem tem que mandar é o treinador. Eu acho que sempre foi assim, nunca houve diferença. Nem na parte do Marcelo Tamião, quando ele era treinador, nem na parte do Chuí. Nunca houve qualquer tipo de interferência. A propósito, Marcelo, você tinha, né, quando o Rio Claro decidiu contratar o Chuí, a atribuição de fazer aquele meio-campo lá tal. Parte de quadra com administração, a diretoria. Agora você voltou a ser treinador já na mesma temporada e não existe... aquilo que você ia fazer, o que estava fazendo, pelo menos no primeiro turno, será feito por alguém, ampliou a diretoria do Rio Claro Basquete, tem empresários agora no meio, além do secretário de esportes. Como é que é esse convívio e essa interação? Tudo é discutido em conjunto, você recebe o nome dos jogadores e avalia nessa fase de contratações, de negociações, ou você que está sugerindo a eles? Como é que está esse intercâmbio com esse grupo maior agora? Assim, muito se fala em quem contrata e quem não contrata. Eu acho que quando você vai montar uma equipe de trabalho, você tem que trabalhar com pessoas, primeiro que da sua confiança, né? E pessoas que
dentro de um limite financeiro, sejam capacitados para exercer determinadas funções. Com relação aos atletas que a gente tem procurado, são atletas que a gente conhece, a gente tem perguntado, tem conversado com bastante treinadores a respeito da índole do atleta, a capacidade técnica, a gente vê às vezes nas estatísticas, mas nem sempre apenas a estatística é que manda, né? Então, assim, a gente tem buscado jogadores de um nível bom para alto, que sejam jogadores que se encaixem bem na nossa equipe. Agora, uma pessoa que vai fazer o que o Marcelo também fazia, ainda nós não temos. A gente busca, desde o ano passado, o Breda às vezes fala em alguns nomes, a gente conversa muito a respeito disso, até o próprio pessoal da diretoria também tem conversado a respeito de uma pessoa que seria a ideal para se fazer esse tipo de trabalho, nós não encontramos ainda, né? Seria bom, seria importante que se tivesse uma pessoa que cuidasse dessa parte de logísticas de viagens, né? Restaurantes e tudo mais, para facilitar o trabalho da gente do departamento técnico, né? Mas ainda nós não encontramos essa pessoa. Tem que ser uma pessoa que conheça basquete, conheça de logística, conheça do NBB, conheça de Federação Paulista, né? Não se pode também colocar qualquer pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Tá. A respeito da formação do time, né? A ideia é formar um time para o Paulista e dar continuidade com o mesmo time na NBB, ou simplesmente vamos formar um time para o Campeonato Paulista. Acabou o Campeonato Paulista, vamos formar um time para a NBB. Qual que é a sua ideia? Porque a gente sabe que quanto mais o time jogar junto, mais está junto, os resultados vêm. Sim, sim. Outra coisa também, não é diferente, por exemplo, o técnico querer que a equipe vá até o Campeonato Paulista e depois se mude a equipe. Isso a gente não consegue fazer muito bem, porque hoje os jogadores, eles fazem contrato de no mínimo 10 meses, né? Então quem vier para o Paulista, muito provavelmente, quase que 95% de chance, que continue para a sequência do NBB. Você não consegue hoje trazer um jogador simplesmente por 3 meses, a não ser que ele seja uma aposta e ele queira fazer esse tipo de contrato. Mas é muito complicado você fazer hoje isso. 3 jogadores foram dispensados ano passado, né? Foram 3 que foram dispensados no final do Paulista? O Luizinho, o de Jesus e o Stabile, foram esses 3, né, que foram dispensados. Foi a única mudança que daí vieram o Brown já estava? Veio o Álvaro, o Duda. O Álvaro já estava no Paulista também. O Álvaro estava no Paulista, né? Veio o Duda. Só veio o Duda. Só o Duda, né? de reforço, no caso, né? Sim. Depois, na sequência da competição, ainda nós trouxemos o Cícero. Né? O Cícero, verdade. Exato. Muito bem. Agora, com relação a esses nomes, né? O Atílio, o nome dele foi ventilado na internet, procede? Todo jogador procede. Nós estamos na busca, Ivo, nós estamos na busca de diversos jogadores. Conversamos com o Atílio, conversamos com o Teichmann, fomos especular sobre Caio Torres, conversamos com um monte de jogadores. Mais pra frente aí mas a gente... tinta tá frio, a procedência... Não, eu acho que você tá médio, não, eu tô tomando por base que... Mas tem algum que já tá mais com o pezinho, assim, aqui em Rio Claro? Sim, nós temos jogadores, inclusive do próprio elenco, que já está bem adiantado nas negociações. Desde que você falou, assinou? também tem jogadores... Já pegou a canetinha e assinou? Não, esse é o nosso problema. Se tivesse assinado, eu chegaria para você e falaria o nome para vocês, sem problema nenhum, tá? Mas nós temos conversas bastante avançadas com relação a 3 ou 4 jogadores já, né? E provavelmente é a semana que vem próxima, hoje é segunda. Até o final da semana, provavelmente, esses jogadores já assinem o contrato, aí sim a gente pode divulgar. Exatamente. Aliás, quem mandou um WhatsApp aqui falou que vai divulgar antes de você ou de qualquer outra pessoa calista é o Ricardo Prado, falando assim, olha, escuta aqui, Vlad, a lista é a assessoria de imprensa que divulga. Ricardo, hein? Ele está querendo passar a perna em você aqui, viu, Ricardo? O Ricardo já está sabendo, então. Não, o Data Basquete vai agradecer, hein, Ricardo. Olha lá, hein? A Vlada, quando ela pega, ela tá esperando a listinha dela primeiro. Esse negócio de Data Basquete. Aliás, o secretário de
Esportes disse que vai ser primeiro para mim. Me desculpe, Matheus Pesotti, que está acompanhando o programa, Biduzinho, todo mundo. O secretário de Esportes garantiu que eu vou ser a primeira a receber a lista, né? Agora vamos ver se vai ser verdade, se ele vai cumprir isso, né? Finalmente uma demonstração de bom gosto do secretário de Esportes também. Olha a comparação aí, Matheus Pesotti, Biduzinho e Vlada. Se ele escolhesse outro lado, só valia a pena o Ivo Rosalém. Então, Mas esses três que deixaram de fazer parte do elenco, você falou de base, Marcelo, independente do que eles tenham rendido ou não renderam em Rio Claro, se você for analisar o patamar salarial deles perante o grupo, eu acho que eram os principais. Então eles têm que, a recomposição tem que ser mais ou menos desse nível e abre perspectivas de nomes mais ou menos também de um pouco de destaque. É esse o desafio, preencher as lacunas desses atletas de Brown, ou o próprio Tischer, que não renovaram o contrato? Sem dúvida, eu acho que o nosso principal objetivo é fazer com que a equipe cresça dentro da competição, né? Nós, por um ponto, né, contra o basquete cearense não fomos o 14º, fomos na verdade o 15º. Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu lembro que você falou que o nosso principal objetivo seria a permanência, né, e nós buscávamos um playoff, que seria importante logo no primeiro ano nosso. Nenhuma equipe, eu acho que até agora, conseguiu no primeiro ano classificar-se para o playoff. Eu sei que nós tivemos bastante dificuldades, as nossas dificuldades foram problemas físicos, foram problemas de ordem de dengue, né? Então nós tivemos bastante dificuldade. No último jogo nosso, a gente estava sem o Álvaro, Lucas Tischer voltando de dengue, com contratura. Foi bastante complicado, mas nós conseguimos nos manter, isso que foi mais importante nesse primeiro momento. E a nossa busca, mediante os jogadores que a gente tem que contratar, é conseguir com que a gente, além de permanecer, cheguemos a um playoff que seria importante para todos nós. De certo mesmo é só o Marcelo Tamião. O Exatamente. resto tudo é especulação, por enquanto. É isso, Marcelo? Não, vocês estão bem quentes em alguns setores aí, a gente provavelmente já vai confirmar para ir para a semana. Muito bem, Marcelo, nosso tempo está super esgotado. Quero agradecer a sua participação. Obrigada pelas explicações aqui. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, a gente está com essa lista aqui, pelo menos alguns nomes. Obrigada. E a gente sempre deseja muito boa sorte para você nessa sua caminhada com o Rio Claro Basquete, porque eu sei que você gosta muito do que você faz. Obrigado. Só lembrando que, saindo agora para a seleção sub-16, o Gustavinho, o técnico do Paulistano, que é o técnico da seleção brasileira universitária, a partir do dia 8 estará treinando aqui no nosso ginásio também, do dia 8 ao 22, visando aí o campeonato mundial universitário que a seleção brasileira vai estar disputando. Ótima notícia, legal. Mais uma conquista para a cidade de Rio Claro. Reginaldo Botolim, boa noite, boa semana. Boa noite, Vlada, boa noite, amigos da TV Claré. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo meu, beijo super carinhoso, até a próxima segunda-feira. E Rosalém, boa noite para você também. Você não veio para cá hoje para encerrar Não, o hoje eu não vou ficar aqui mesmo. Olha, segundo os meus amigos calheiros lá, que são parceiros nossos na Calhas Rosalém, o melhor momento do programa é a Vlada em pé ao nosso lado, encerrando o programa, porque demonstra mais união da equipe, sabe? E essa equipe unida volta na segunda-feira que vem com muito